Olá, eu sou a professora Adriana Romero e essa é uma aula de resolução de questões sobre o assunto de níveis de organização e características dos seres vivos. Questão 1. Devido à sua ancestralidade comum, os organismos vivos compartilham muitas características não encontradas no mundo inanimado. A maioria dos organismos vivos possuem certas características. Após analisar as proposições seguintes, marque a alternativa correta. Número 1. Os fungos podem possuir uma ou mais células, ou seja, ou são ou são multicelulares. Correto. Existem fungos unicelulares, como no caso das leveduras, e existem fungos multicelulares, como no caso dos cogumelos. 2. Os vírus não possuem células, por isso são chamados de acelulares. Correto. Os vírus eles possuem uma cápsula proteica envolvendo seu material genético. Eles não possuem células. 3. Aqueles seres vivos que precisam comer são chamados de autotróficos. Errado. Aqueles seres vivos que precisam comer são chamados de heterotróficos. Então, a letra correta seria a letra B. Apenas 1 e 2 estão corretas. Questão 2. As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas. Letra A. Lipídios e proteína. Errado. Ambos são orgânicas. Letra B. Proteínas e água. Errado. Proteína é orgânico. Letra C. Sais minerais e vitamina. Errado. Vitamina é orgânico. Letra D. Água e sais minerais. Correto. Letra D está correto. Letra E. Errado. Lipídios e carboidratos são ambos orgânicos. Questão 3. Estima-se que o número de espécies que habitam a Terra atualmente ultrapasse 8,7 milhões. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado nos seres vivos. Letra A. Hereditariedade. Letra B. Capacidade de responder estímulos. Letra C. Corpo formado por várias células. Letra D. Capacidade de evoluir. Letra E. Metabolismo. Qual é a letra? Muito bem, se você marcou a letra C. Todas as outras características são encontradas nos seres vivos. Porém, corpo formado por várias células podem não acontecer em alguns seres vivos, como, por exemplo, as bactérias que são unicelulares, ou seja, apresentam apenas uma única célula. Questão 4. As principais características dos seres vivos são a sua composição química comum, a presença de células, o metabolismo, a capacidade de reprodução e a evolução. Com relação a esses fatores, é correto afirmar: letra A. As células procarióticas e eucarióticas são encontradas apenas em bactérias. Errado. Não são encontradas células eucarióticas em bactérias. Letra B. Apenas as células eucarióticas estão presentes nos vírus. Errado. Vírus não possuem células. Letra C. A reprodução assexuada é fundamental para a variabilidade genética da espécie. Errado. Reprodução assexuada gera clones, ou seja, indivíduos idênticos aos seus pais. Letra D. As adaptações e mutações sofridas pelos organismos ao longo de suas vidas podem levar a um processo de evolução. Corretíssimo. Essas modificações geram a evolução. E letra E. A quimiossíntese é a forma de obtenção de energia realizada pelas plantas. Incorreto. As plantas realizam fotossíntese. Seres vivos são muito diversos e complexos. Nós podemos classificar os organismos de um ponto de vista estrutural. Mediante isso, a sequência abaixo indica os crescentes níveis de organização biológica. Célula. O conjunto de célula forma o tecido. O conjunto de tecido formam órgãos. O conjunto de órgãos formam sistemas. O conjunto de sistema forma um organismo. Vários indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo local formam uma população. Várias populações no mesmo ambiente formam uma comunidade. Se você leva em consideração agora os fatores abióticos, você tem um ecossistema e todos os ecossistemas da Terra formam a biosfera. Os níveis 1, 3, 4 correspondem respectivamente a tecido, sistema e comunidade. Letra B. Questão 6. É comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como unidade funcional e estrutural de seres vivos. Alguns organismos, no entanto,
são acelulares e, por isso, alguns autores não os consideram vivos. Entre esses seres listados abaixo, qual é o único que não possui célula em sua composição? Letra D. Muito bem, os vírus. Todas as outras alternativas são celulares. Questão 7. Os seres vivos sofrem várias interferências ambientais que podem causar alterações hereditárias, permitindo ou não a adaptação do organismo. Organismos que apresentam variações favoráveis possuem maiores chances de sobreviver e gerar descendentes. Esse processo está relacionado com nutrição, metabolismo, evolução, inteligência e celularidade. Bom, alterações hereditárias estão relacionadas à evolução. São características que eles vão adquirir e que vão passar para os seus descendentes. Então, a letra correta é a letra C. No Pantanal, muitas espécies de aves, insetos, aranhas, mamíferos e plantas interagem entre si e, embora só as plantas e os animais sejam mais fáceis de serem identificados, existem, ainda, muitos micro-organismos, importantes para a manutenção do equilíbrio do ambiente. Esses fatores bióticos representados pelos seres vivos que vivem no mesmo ambiente constituem um ou uma. Letra A, biosfera. Letra B, população. Letra C, ecossistema. Letra D, comunidade. Letra E, nicho ecológico. A questão fala, esses fatores bióticos, ou seja, os seres vivos. E pelo fato de você ter espécies diferentes, então nessa questão a alternativa correta seria comunidade. Letra C. Questão 9. Cataratas de sangue. As Blood Falls não recebem esse nome à toa. Elas emergem da geleira Taylor, na Antártica, e desembocam no lago congelado Bonney. A coloração avermelhada é resultado do ferro na água, na forma de íons férricos, que oxida em contato com a atmosfera. Quanto à origem das cataratas, trata-se de um reservatório subterrâneo de água do mar, preso debaixo do gelo, quando o fiord ficou isolado entre 1,5 e 2 milhões de anos atrás. Esse reservatório tem algumas características peculiares, como salinidade altíssima, sulfato abundante e falta de oxigênio. Apesar de tudo isso, a água contém vida microbiana. Os micróbios provavelmente utilizam sulfato e íons férricos para metabolizar a pouca matéria orgânica que existe no seu mundo frio e escuro. Estas cataratas se localizam na região do mundo Dry Valleys, uma área de deserto frio, cercada por montanhas e atingidas por ventos, formados pela descida de ar denso e frio. Estes ventos atingem até 320 km por hora e evaporam toda a água, neve e gelo em seu caminho. Os organismos que vivem no reservatório subterrâneo compõem... Bom, como existe apenas uma única espécie de ser vivo habitando esse local, então a gente tem indivíduos da mesma espécie, que formam uma população. Muito bem, letra B é a letra correta. Vamos para a última questão. Em um aquário marinho foram colocados 5 ermitões, 6 anêmonas e 4 peixes. Sabendo-se que os animais de cada grupo pertencem à mesma espécie, é correto afirmar que, nesse aquário, o número de indivíduos e o número de população correspondem, respectivamente. Vamos somar. 5 ermitões, 6 anêmonas e 4 peixes. Quantos indivíduos nós temos aí? 11. Muito bem. E quantas populações? 3. Uma população de ermitão, uma população de anêmona e uma população de peixes. Qual é a letra certa? Letra A. Por enquanto ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.